E galera, vamos estar falando um pouco aí sobre a entrevista do Ramon Dias, na qual ele falou que o Josh pediu para estar utilizando mais os garotos da base. E também vamos dar um panorama aí, pelo menos acho que das três partidas que tivemos aí do Campeonato Brasileiro e que já chegaram sendo importantes. A gente teve Corinthians e Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Então vamos começar pensando, galera, que nessa entrevista coletiva o Ramon Dias falou que o Josh ele pediu para estar utilizando mais os garotos da base. E com certeza, cara, isso é importante para o Vasco para estar gerando receita. Isso aí qualquer clube vai estar fazendo essa parte, só que claro, precisa ter uma transição muito boa, né? Porque é uma diferença gigante do sub-20 para um profissional, seja por termos físicos, seja por peso, seja por correria, seja por pensamentos mais rápidos. E com certeza isso só vai estar melhorando conforme o treinamento. O garoto ali precisa estar pegando um pouco desse treino junto com o elenco profissional. E claro, se adaptar assim durante as partidas, entrando nos minutos finais e tudo mais. E a gente sabe aí que o Vasco sempre trouxe grandes estrelas, né? Para vendas e assim conseguiu gerar receitas e até que sobreviveu por conta disso. E a gente via que o Vasco não estava utilizando muito, pelo menos, o Ryan, né? Que é o que mais se falam que o garoto tem estrela, que pode ser talvez a maior venda da história do Vasco, ainda mais agora com a SAF, que não precisa estar vendendo por barato. Só que, claro, precisa estar competindo, ele precisa estar brilhando, ele precisa participar da Sul-Americana, precisa participar da Libertadores, que isso aí gera mais renda ainda. E a gente sabe que o Vasco ali, mano, não tem um grande atacante de lado. Eu acho que isso é muito importante porque o Ryan é esse jogador que vai estar jogando. E pelo que a gente vê, ele vai estar jogando ali pelo lado do Rossi. E o Rossi vem sendo titular. Eu acho que ele é bastante contestado nesse time titular. E acredito eu que o Ramon Dias já poderia ter utilizado o Ryan para pegar essa experiência no lugar do Rossi. Eu não vejo o Rossi conseguindo aguentar todos os 90 minutos, né? E ainda mais, eu preferia muito que ele entrasse assim no final, porque ele teria gás, ele tem um drible, ele tem uma corrida, e já com os outros jogadores cansados, ele poderia estar aproveitando mais, e até mais pela experiência, poderia estar segurando mais a bola e tudo mais. Então eu vejo muito mais o Ryan entrando assim como titular do que o próprio Rossi, o Rossi entrando talvez, caso o Ryan canse, né? Porque a gente sabe que os garotos cansam porque eles correm muito, eles não sabem segurar, sabe, a corrida, porque né, é muito novo e isso acontece. O pessoal critica bastante essa coisa do Josh tá se intrometendo na questão da escalação. Cara, sim, isso é um pouco ruim. Você vê um cara que não entende, que é o Josh, sobre o futebol direito, chegar no Ramon e falar para estar utilizando os garotos da base. E a gente sabe que o Ramon é um grande treinador, já foi um grande jogador, e ele sabe muito bem fazer essa transição. E a gente vinha se perguntando muito, né, por que o Ryan estava entrando na frente do Clayton. E eu acho que a partir daí a gente descobriu o porquê, né, porque o Josh falou para estar utilizando mais os garotos. Querendo ou não, cara, é muito ruim o Josh querer se intrometer dessa forma, precisar chegar e falar para utilizar os garotos. Acredito eu que o Ramon Dias e o Emiliano saibam quando tá utilizando esse jogador de uma forma correta, né? A gente pode ver bons lances do Ryan, só que dentro do jogo do Fluminense ele não fez uma boa escolha na hora de bater, né? Era para ele ter sido fatal naquele momento do Ryan. Talvez ele jogando outras partidas anteriores poderia ter uma experiência a mais? Pô, não sei. Mas ali era para mostrar que tinha estrela e fazia aquele gol. Foi um grande pecado não ter feito esse gol contra o Fluminense. E eu entendo a torcida criticar o Josh chegar e falar isso pro Ramon, mas eu também entendo o Josh pela questão de querer gerar renda. E a gente também não tem visto nenhum garoto entrando, né? Nem mesmo assim no Carioca eu lembro deles estarem jogando. Eu entendo, mas não acho legal ao mesmo tempo. Porque também no final o Vasco precisa estar gerando receita com esses garotos e só vai estar gerando receitas com eles jogando e demonstrando. E só vai ter melhores ações dentro da partida pegando experiência. Eu acho que o Ryan já poderia ter ganhado mais oportunidades desse elenco, tanto no Carioca. Acho que ali já poderiam ter colocado um pouco mais ele. Mas quem sou eu para estar falando sobre isso, né? O Ramon que entende mais. Por exemplo, eu entendo não colocar o Ryan na Copa do Brasil. Eu entendo também não colocar assim em jogos grandes, porque jogos grandes podem estar queimando os jogadores. Isso aí é um pecado. E ele entrou no jogo Fluminense, que era um jogo grande, e com certeza eu acho que não vai estar saindo, pelo menos o Ryan queimado ali. Sabe, eu acho que o pessoal vai meio que criticar porque poderia ter feito aquele gol. Acredito que se fosse o Verratti ali,
Verratti faria uma melhor escolha na hora de bater a bola. E aquilo, cara, é experiência. A gente sabe que é um garoto e só jogando que ele vai se adaptando melhor. E é óbvio que a 77 aí, mano, quer estar gerando dinheiro, né? Porque os aportes do Vasco só tem mais dois, se eu não tô enganado, de 200 e pouco e eu acho que de cento e poucos milhões. E depois disso o Vasco vai ter que começar a gerar suas receitas com os jogadores. Só que é muito complicado pra mim também, assim, culpar a 77 de uma forma. Quem não tem feito contratações boas foram os dirigentes, sabe? Foi o Alexandre Matos que fez uma janela terrível. A gente viu que a 77 aceitou algumas coisas de contratações, só que o Matos não foi pra frente, sabe? E cara, é um grande, gigantesco problema porque a gente não tá por dentro. A gente vê muita gente criticando o Alexandre Matos, criticando a 77, mas a gente não sabe os reais motivos das coisas acontecendo lá dentro. Mas pra mim a 77 tem uma comunicação muito ruim e eles precisam estar melhorando nessa parte, que com certeza foi a pior coisa que aconteceu, é a questão da comunicação deles. E de verdade, pô, pra mim, o Ryan já poderia ser titular pra pegar essa experiência aí no lugar do Rossi, porque eu não vejo o Rossi assim como titular, podendo estar ganhando experiência com o Ryan. Tem que botar o garoto sim pra jogar. O garoto não vai estar numa fogueira, querendo ou não. A gente sabia que essas três primeiras partidas do Vasco seriam complicadas. E a mais vantajosa seria do Grêmio, porque estaria em casa, e do Fluminense meio a meio, sabe? Até do Red Bull poderia ter ganhado. Mas dentro desses jogos foi o que o Ramon Dias também falou. E o Vasco competiu, cara. O Vasco poderia ter ganhado qualquer partida, qualquer das três, na verdade, qualquer das duas, né? Porque a primeira ganhou. Qualquer das duas o Vasco competiu, poderia ter ganhado e só precisou ser fatal, irmão. Teve oportunidade pra tal, mas não soube aproveitar. Isso foi um problema gigantesco. E, pô, inclusive contra o Fluminense, cara, não soube aproveitar aí pelo menos umas duas, três bolas. E isso fazia falta. E a gente pode estar vendo aí que o Hugo Moura com certeza vai ser titular dentro desse Vasco, dentro desse elenco. Ele tem que ser, ele demonstrou pro que veio. E acho que a questão também, eu tinha muito dúvida se ele era melhor que o Zé Gabriel. A gente pode ver que ele é melhor que o Zé Gabriel. Tá bom, ele tem que ser titular. Acho que a dúvida maior é o preço. Só que aquilo, pô, tava no finalzinho da janela, até tipo Paranaense ali, tava sabendo das paradas. Então também, né, pediu um valor alto, queria um valor alto. E, pô, querendo ou não, foi um preço muito alto, mas acho que vai estar valendo a pena. Espero que valha. Mas enfim, galera, se você tiver uma opinião diferente, pode estar comentando aí sem nenhum problema. A gente tá aí, mano, pra omitir opiniões, escutar um ao outro. E simbora aí, porque, cara, Vasco vai jogar contra o Criciúma, tem um jogo importante contra o Fortaleza. Foi muito importante o Hugo Moura demonstrar esse futebol. E agora eu acho que vai ser uma pressão gigantesca contra o Criciúma, porque, querendo ou não, o Vasco contra times com menor investimento complica, sabe? Ele perde a linha da cabeça, ele não consegue manter a mesma confiança, o mesmo empenho. Então, acho que é um jogo muito mais dramático que contra esses três primeiros times, sabe? Vai ser muito complicado de verdade. Vai ser tenso, mas espero que o Vasco aí consiga estar ganhando de 3-0 pelo menos, pra mostrar para a torcida pro que veio, sabe? Acho que vai ser muito importante também a volta do Paê, né? Acredito que o Vasco vai ter duas peças muito importantes. E bem, agora dando aqui uma geral dentro dessa rodada aí, a gente pode estar vendo o Corinthians perdendo mais uma, né? Acho que ele só tá com um ponto dentro da classificação e caraca, mano, o Corinthians está numa situação muito complicada assim com a sua torcida. Pô, era pro Corinthians ter feito mais pontos. A gente sabe que contra os times que subiram, tem que estar ganhando porque o investimento é alto. Estrutura também eu acho que é bem diferente. E essa questão de entender o Série A também. E querendo ou não, os jogadores que subiram vêm com fogo nos olhos. E também os times que estão aí precisam entrar com esse fogo nos olhos e muito bem atentos, cara. E o Corinthians aí tá numa situação complicada, já perdeu aí pro Juventude. Empatou com o Atlético Mineiro, é entendível. Empatou dentro de casa, o Atlético Mineiro tá com um elenco muito bom. E agora perdeu pro Bragantino, que querendo ou não, o Bragantino tá brigando pela parte de cima da tabela. Então acho que seria muito ter fora de casa fazer um ponto, mas derrota também fora de casa não é lá essas coisas. Mas enfim, né? Vamos ver porque esse time Corinthians veio na próxima rodada. Ele vai estar pegando o Fluminense, cara, dentro de casa. Então uma vitória em cima do Fluminense vai ser muito importante para esse Corinthians pegar confiança, sabe? O Corinthians aí pode estar pegando uma linha sinistra. Bom, a gente também teve aqui, mano, o jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro. Já tivemos aí acho que o primeiro clássico, talvez. O clássico assim, acho que foi. Não, foi tudo o primeiro clássico, né? Fluminense, Vasco e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cara, foi um jogo aí que a gente viu que, irmão, o Cruzeiro realmente tá numa situação complicada, querendo ou não. Acho que vai estar brigando ali com o Vasco pela parte de baixo da tabela. Acredito que o Vasco possa ter mais elenco que o Cruzeiro.
E acho que essa briga entre o Vasco e o Cruzeiro vai ser importante para ver quem vai sair com a vitória. Acho que vai dizer muito sobre o campeonato também. E, cara, querendo ou não, o Atlético Mineiro tem muito mais elenco. Pô, tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Scarpa, pô, grande meio de campo, zaga muito boa. É complicado ganhar desse Atlético Mineiro, né? Ele vem aí cotado para ser campeão brasileiro. E a gente pôde ver que, cara, acho que os primeiros minutos, se pelo que eu me lembre, foi bem brigado. Só que depois o Atlético Mineiro tomou conta, sabe? Ele tomou conta dentro do jogo. E teve um gol ali, cara, que foi muito surreal. O Hulk chutou, o Paulinho pegou ali a pá de primeira. Pô, foi um belo gol. Eu acho que não era esperado aquilo, o Hulk queria acertar o gol, mas foi em direção ao Paulinho, pegou errado, querendo ou não. E aí o Paulinho foi lá e fez o gol. Depois, cara, teve um gol muito bonito. Se não me engano, foi do Zarate, mano. O gol do Zarate foi muito bonito também, cara. Aquele gol ali, bizarro. E acho que o gol do Guilherme Arana foi um frango, cara, do goleiro. E meio tenso essa questão de goleiro pro Cruzeiro. Acho que o goleiro que vem do Grêmio aí. Acho que foi o goleiro que veio do Grêmio, inclusive? Acho que não, né? Acho que o goleiro do Grêmio ainda não veio, então acho que vai ser importante aí pro Cruzeiro essa troca de goleiros que teve. E vamos ver, né? Só espero que o jogador não dê ruim também. Caraca, essa questão do Cruzeiro com goleiro tá meio complicado, cara. Mas acho que vai dar tudo certo. Bom, e agora a gente vai ter aí, cara, um jogo muito importante, né? Que é o Palmeiras e Flamengo. Que vai ser muito complicado, vai dizer muito sobre a parte de cima da tabela. É jogo de 6, 9 pontos, querendo ou não, né? Tô animado pra esse jogo. Vamos lá.